Agora, na Rádio e TV Câmara, Painel Eletrônico. Bom dia, hoje é quinta-feira, 20 de junho de 2024. São exatamente 8 horas em Brasília. Estamos a partir de agora no Painel Eletrônico, ao vivo na Rádio Câmara, na TV Câmara e no YouTube. Você pode acompanhar as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, além de entrevistas sobre assuntos que são destaque no Parlamento. Estes são os destaques de hoje. Plenário aprova incentivos fiscais para indústrias de tecnologia. O ministro da Agricultura volta a ser questionado sobre importação de arroz. Mande sua sugestão, seu comentário, sua pergunta para o nosso programa. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é o 61 99978 9080. Estamos na TV, na Rádio Câmara e no YouTube. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais, Instagram, Facebook e X. Eu sou Cláudio Ferreira, agora são exatamente 8 horas e 1 minuto. Câmara aprova projeto que prorroga incentivos fiscais para indústrias de componentes eletrônicos, comunicações, informática e semicondutores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga até o final de 2029 diversos incentivos fiscais para os setores de informática, tecnologia da informação e semicondutores. Esses benefícios estão previstos em 3 leis diferentes e começam a perder a validade no ano que vem. O projeto cria o programa Brasil Semicondutores, com menos impostos, linhas de crédito e apoio financeiro do BNDES. A exigência é que as empresas desses setores invistam em pesquisa e inovação. O texto aprovado prevê ainda que esses incentivos poderão ser prorrogados automaticamente até o ano de 2073, caso a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, dispense o prazo máximo de 5 anos para esse tipo de subsídio. A proposta reuniu o conteúdo de 2 projetos diferentes, um deles apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e outro pelo deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, e outros 70 parlamentares. Um dos objetivos, de acordo com Vitor Lippe, é manter a competitividade desses setores diante dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que foram prorrogados até 2073. Segundo ele, se os incentivos para as empresas localizadas nas demais regiões não forem mantidos, haverá uma fuga de fábricas para o Amazonas e desemprego no resto do país. Nós temos 2 leis de informática no Brasil, a de Manaus e a do restante do Brasil. A de Manaus foi prorrogada por 50 anos. A que está fora de Manaus tem que também ter o mesmo tratamento, senão nós criamos um desequilíbrio. Um dos benefícios que o projeto busca manter é o do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADIS, que começa a perder a validade em 2026. Com a proposta, continuam a valer até o final de 2029. De acordo com a associação que reúne os fabricantes, o fim dos incentivos aumentaria em até 40% o custo das matérias-primas. Os setores afetados pela medida são responsáveis pela fabricação de componentes eletrônicos presentes em equipamentos como telefones celulares, computadores, notebooks, eletrodomésticos e até automóveis. De acordo com as entidades representativas dos setores afetados, só as empresas de telecomunicações e informática empregavam em 2021 150 mil trabalhadores diretamente, 35 mil dos quais na Zona Franca de Manaus. O deputado Capitão Alberto Neto, autor do projeto principal, comemorou a prorrogação do programa de incentivo à indústria de semicondutores. Trouxe a questão do PADIS, dos semicondutores, que é primordial na Zona Franca de Manaus. Hoje nós temos um grande polo de PADIs, de semicondutores na Zona Franca de Manaus, gerando milhares de empregos para o nosso povo, lá do Amazonas, da região norte. Esse projeto, ele traz um aumento no incentivo de crédito para quem investir em tecnologia nacional. Poderão se habilitar aos benefícios do PADIS empresas de semicondutores, painéis fotovoltaicos para energia solar, displays de cristal líquido e componentes eletrônicos. O texto aprovado contou com o apoio do governo e, de acordo com o relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, foi elaborado a partir de sugestões de deputados de vários partidos, inclusive da oposição. Foi um projeto que vai para além de diferenças partidárias. O autor do projeto é o deputado Capitão Alberto Neto, que é do PL, eu sou do PDT. Nós tivemos um apoio decisivo do deputado Vitor Lippe, que é do PSDB, demais forças políticas, tanto da base do governo quanto da oposição, porque esse é um projeto que visa o futuro do Brasil. O projeto que prorroga incentivos à indústria de componentes eletrônicos, comunicações e semicondutores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora são 8h05 em Brasília. A menos de 4 meses das eleições municipais, o Departamento de Apoio Parlamentar da Câmara faz uma palestra sobre as condutas proibidas a agentes públicos no período eleitoral. Vão ser dadas orientações sobre o que se pode e o que não se pode fazer no poder público em geral e no legislativo em particular. Quem já está em conexão com a gente para esclarecer quais são essas restrições e quais as penalidades para quem descumprir alguns desses itens é Júlis Queiroz, advogado da Câmara dos Deputados. Bom dia, Júlis. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Júlis, obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. É sempre bom ter você para esclarecer a gente sobre esse assunto que é recorrente. A cada 2 anos a gente tem que relembrar. Primeiro eu queria que você definisse quem são esses agentes públicos, o que se convenciona chamar desse grupo, dentro desse grupo de agentes públicos. Isso. Em direito administrativo, isso vale para o direito eleitoral. Agente público é todo aquele sujeito que exerce uma competência pública, ou seja, o servidor público concursado, o servidor público comissionado, o servidor público detentor de mandato eletivo, mas também aquele que, embora não seja estritamente um servidor público, ele exerce determinadas competências públicas, por exemplo, entidades delegatárias de poder público, e por aí vai. Então, todas essas pessoas que exercem poder em nome do Estado não podem se utilizar desses poderes e dessas competências para beneficiar as próprias candidaturas. Por isso, a legislação eleitoral prevê essa figura das condutas vedadas aos agentes públicos para evitar que essas pessoas usem os poderes que o Estado lhes confere para atender a sociedade em benefício de suas candidaturas ou candidaturas de terceiros. Então a ideia é ter uma isonomia, né? Fazer com que todo mundo tenha a mesma chance, né, de competir nas eleições sem que uma parte seja beneficiada por estar mais próximo da administração pública. Exatamente. Particularmente nós, servidores do Poder Legislativo, temos que ter cuidado, porque no Poder Legislativo a política é algo natural do dia a dia, não é? Então a gente tem que separar o que é política do ponto de vista parlamentar, propriamente dito, que é o que funciona no parlamento, e o que é política eleitoral, que é fora do parlamento, deve ser enfrentada de um ponto de vista de igualdade, como você muito bem colocou. Agora, Júlis, tem regra que proibições, vedações para agentes públicos durante o tempo todo e outras especificamente para o período eleitoral? Eu queria que você fizesse essa diferença. Exatamente. O agente público, ele normalmente tem legislações próprias. No caso da União, por exemplo, a Lei 8.112, que prevê diversas regras de comportamento. O servidor não pode se utilizar do cargo em benefício próprio, por exemplo. Ele não pode manifestar apreço ou desapreço no ambiente da repartição. Tá? Então, isso são regras que valem o tempo todo. Ocorre que no ano eleitoral, né, isso se intensifica no período pré-eleitoral, entre 6 e 3 meses da campanha. Há uma legislação específica, a Lei 9.504, a Lei Complementar 64, por exemplo, que prevê vedações específicas para evitar que esse servidor atue em prol de campanhas. Exemplo, é proibido ao servidor se utilizar do seu cargo em campanha eleitoral. É proibido ao servidor se utilizar de materiais que ele tem acesso em função do seu cargo, com finalidade eleitoral. A publicidade também, a publicidade do Estado, por disposição expressa da Constituição, ela tem que ter caráter orientativo e educacional. Isso o tempo todo. Mas nos 3 meses antes da eleição, né, e a eleição esse ano vai ser no dia 6 de outubro, o poder público está proibido de fazer publicidade, salvo em casos de extrema necessidade pública, como em casos de calamidade, tá? Como exemplo esse caso do Rio Grande do Sul, que está ocorrendo. Tá? Então você tem razão, a gente tem limitações genéricas decorrentes do direito administrativo, limitações específicas decorrentes do direito eleitoral que se aplicam no ano da eleição. Júlis, no caso dos deputados que estão em mandato agora e que vão concorrer, por exemplo, a um cargo de prefeito, eles também entram nessa conta dessas vedações? É uma excelente pergunta, Cláudio. Sim, os deputados entram nessas vedações,
Agora, importa destacar que o mandato do deputado não fica suspenso porque ele é candidato. Tá? Não há na legislação a obrigação que o deputado se afaste do seu mandato para ser candidato. Então, ele continua desempenhando normalmente as suas atribuições parlamentares. Ele propõe projetos de lei, ele relata projetos de lei, ele discursa em plenário, ele representa o interesse da sociedade. O que ele não pode fazer é se utilizar do seu mandato em benefício da sua campanha. Não é, por exemplo, pedir voto em plenário, né, se utilizar da estrutura de gabinete para fazer campanha, não é? Então, o deputado ele tem que continuar exercendo seu mandato em plenitude, só que ele tem que tomar cuidado para separar o que é mandato e o que é campanha. Pois é, mas nem sempre essa separação acaba fácil de se fazer, né? Porque às vezes eu fico imaginando, por exemplo, um deputado que seja candidato, ele tem um compromisso como deputado federal lá nas suas bases e logo em seguida tem outro compromisso, dessa vez como candidato. Não é? Então, assim, está usando lá, está se deslocando, está se alimentando, está tendo gastos, não é? Essa questão do dinheiro, por exemplo, como se pode, a lei fala nessa separação também em relação aos gastos, em relação à utilização do dinheiro público? Fala sim, porque o que acontece? O parlamentar ele tem acesso a determinados recursos em função do seu mandato, mas ele também tem acesso a outros recursos por outras fontes para a sua campanha eleitoral. Fundo partidário, fundo eleitoral por excelência, e também doações privadas de pessoas físicas. A legislação eleitoral exige que o candidato declare todas as suas receitas e as suas despesas à Justiça Eleitoral. Se eventualmente ele teve alguma despesa de caráter eleitoral que não foi declarada na prestação de contas, ele está sujeito a processos na Justiça Eleitoral. Então é importante que o parlamentar que é candidato ele tenha o controle da sua contabilidade dessas despesas que são voltadas à campanha e quais são as despesas que estão voltadas ao mandato. Inclusive porque as despesas que são voltadas ao mandato também são objeto de escrutínio, só que pelos órgãos de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Conselho de Ética, a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, ambas as despesas, sejam as do mandato, sejam as da campanha, estão sujeitos a mecanismos diferentes de controle. Por isso é importante que o parlamentar ele tenha conhecimento da legislação eleitoral, que seja bem assessorado e que consiga separar essas despesas de campanha e de mandato. Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o Júlio Queiroz, que é advogado aqui da Câmara dos Deputados, sobre a legislação eleitoral e o que é proibido a agentes públicos durante esse período pré-eleitoral, porque a gente vai ter eleições municipais, como ele falou, no dia 6 de outubro. Júlio, eu queria puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui, legislativa. Para a gente que é funcionário especificamente do Legislativo, tem alguma vedação, alguma proibição específica em relação aos outros agentes públicos? Os servidores legislativos submetem exatamente as mesmas restrições dos demais servidores. O que é importante chamar a atenção, e é por isso que o Departamento de Apoio Parlamentar faz esses eventos periodicamente em tempo de campanha, é que o servidor do Legislativo, ele naturalmente trabalha com política. Nem todo servidor do Executivo, e sobretudo do Judiciário, trabalham com política numa intensidade como um servidor do Legislativo trabalha. Então é importante que o servidor do Legislativo tenha consciência dessas vedações aplicadas a todos os servidores, para que ele possa compreender como ela vai afetar a sua realidade. Ora, se eu trabalho como parlamentar, eu posso participar da campanha dele? Em que condições? Eu preciso me afastar? Eu tenho que fazer isso em horário de folga? Como é que eu documento isso? Tá? Então, o servidor do Legislativo submete as mesmas normas, mas, em função da sua realidade funcional, ele precisa tomar redobrado cuidado com essas regras eleitorais, e por isso que a gente tem que fazer essa discussão específica com relação ao servidor do Legislativo. Uma curiosidade que eu tenho é em relação a expressar a opinião política, né? Porque, enfim, nas eleições municipais e mais ainda nas eleições gerais, acaba que esse ambiente político, tanto no legislativo quanto no serviço público em geral, as pessoas acabam expressando suas opiniões, dizem às vezes em quem vão votar. O que a legislação diz sobre isso no ambiente público? Fazer campanha, expressar a opinião em relação à votação, o que é permitido e o que não é?
É uma pergunta interessante. A Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público, prevê que é proibido ao servidor fazer manifestação de apreço e desapreço no ambiente da repartição. Ou seja, o servidor, enquanto ele está desempenhando a sua atividade pública, ele não pode manifestar sua preferência política. Tá? Ele não pode manifestar sua preferência política. Isso é a regra. Contudo, e aí eu acho que é perspicaz da sua pergunta, a gente tem que levar em conta que existem servidores legislativos que trabalham, por exemplo, em lideranças partidárias, ou trabalham no gabinete do próprio candidato. Então é até natural que ele expresse de determinadas maneiras sua preferência. Ele usa um adesivo, ele defende a pessoa em redes sociais. Então é um limite muito cinzento, tá, entre desempenhar a função de apoio à política e fazer campanha utilizando-se do cargo público. Certo. Então a gente sugere que o colega tenha muito cuidado ao fazer esse tipo de manifestação, tá? E é um dos pontos que provavelmente vai ser muito debatidos hoje à tarde no evento. Júlio, para a gente finalizar, eu queria saber o seguinte: a gente falou muito dessas vedações, mas quais são as penalidades, né? O agente público em geral que, enfim, correrem algumas dessas, de descumprir algumas dessas regras, quais são as consequências para ele? Isso, existem duas consequências possíveis. A primeira consequência, mais comum, é a aplicação de multas, e são multas altas aplicadas pela Justiça Eleitoral, que são calculadas a depender da gravidade do fato. Ocorre que se esse fato tiver uma gravidade tal a afetar potencialmente a normalidade do pleito eleitoral, esse candidato ou servidor pode estar sujeito a outras finalidades. Se ele for candidato, ele pode inclusive ser cassado, ter o seu registro cassado, ou se já no mandato, ter o mandato cassado, tá? E se ele não for candidato, ele pode sofrer inclusive uma ação de improbidade administrativa, e essa ação de improbidade pode inclusive causar também a perda do cargo, suspensão de direitos políticos. Então a sanção, ela varia enormemente com relação à gravidade do cargo, à gravidade da infração, e pode ir, em resumo, desde multa até perda do cargo com suspensão de direitos políticos e inelegibilidade. Nós conversamos com o Júlio Queiroz, advogado da Câmara dos Deputados, que vai ser um dos palestrantes do encontro que vai acontecer hoje sobre condutas vedadas a agentes públicos no período eleitoral. Júlio, eu gostaria de agradecer mais uma vez os seus esclarecimentos, parabenizar vocês por essa iniciativa, porque mesmo quem trabalha há muito tempo no serviço público, às vezes não tem claro, né, na cabeça quais são essas limitações. Então isso é muito importante para que as pessoas, nem sempre isso é feito por má fé, às vezes é por desconhecimento mesmo. Então é muito bacana que vocês tenham essa iniciativa de fazer esses esclarecimentos. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado à Rádio Câmara pela oportunidade de divulgar essa iniciativa, e nós, de Advocacia da Câmara, nos colocamos sempre à disposição para debater o direito aplicável ao Poder Legislativo. Obrigado, bom trabalho, Júlio. Agora são 8h18 em Brasília. O ministro da Agricultura recebe críticas na Câmara ao voltar a defender a importação de arroz. A repórter Cibele Comanetti nos conta como foi a reunião com os deputados. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a defender durante debate na Câmara dos Deputados a importação de arroz após as chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A medida é questionada por parlamentares. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz. Como as chuvas e enchentes afetaram as lavouras, os estoques locais e a logística de distribuição, o governo federal decidiu facilitar a importação do produto, como explicou o ministro da Agricultura. Não se trata de afrontar os produtores, de desestimular a produção de arroz, ao contrário. Aí em fevereiro ou março deste ano, os preços mais altos na gôndola do supermercado, o presidente nos chamou para falar um pouco de medidas, e as medidas serão de estímulo à produção de arroz. Mas o fato real é que o arroz sobe diante da tragédia 30%, 40%, tendo arroz disponível. Por isso, a Conab cumpre o seu papel. Ela ter um estoque para poder vender em momento de especulação. O ministro compareceu à Comissão de Agricultura da Câmara a pedido do presidente do colegiado, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, e de outros 5 parlamentares.
Em defesa da importação do arroz, Carlos Fávaro lembrou ainda que em 2020, diante de uma alta do arroz no Brasil, o governo Bolsonaro baixou as tarifas de importação. Assim, 400 mil toneladas ingressaram no país e os preços caíram. Agora, além de baixar as tarifas, o governo Lula anunciou a importação de até 1 milhão de toneladas. Na semana passada, porém, foi cancelada a compra das primeiras 263 mil toneladas, com a justificativa de que as 4 empresas vencedoras não comprovaram capacidade técnica. Novo leilão deverá ocorrer com outras regras. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, foi um dos que sugeriram o debate. Ele criticou as declarações de Carlos Fávaro. Essa 1 milhão de toneladas que tentaram fazer tem sempre o mesmo objetivo, desestimular a produção, e no momento que o produtor está mais fragilizado lá no Rio Grande do Sul. Já o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, que também pediu a audiência pública, cobrou mais apoio aos produtores do Rio Grande do Sul. E o que aumentou ao produtor foi na faixa de 11% a 15%. Não foi 30%. Agora, se alguém bota uma margem lá no supermercado, se alguém especula colocando preço altíssimo, é outra coisa. Afonso, obrigado. Fiscalização. Suspenda os leilões e retome um trabalho de reconstrução do agro gaúcho. O senhor é ministro da Agricultura. Obrigado, e é do agricultor que o senhor tem que cuidar. Nos ajude. Em reunião anterior, a Comissão de Agricultura aprovou o envio de representação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, órgão do Ministério da Justiça, pedindo a investigação de suspeitas de formação de cartel naquele leilão cancelado. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Ralf Machado, Cibele Comanete. O painel eletrônico, como a gente sempre fala, é transmitido pela rádio, pela TV Câmara e também pelo YouTube. O endereço é www.câmara.leg.br/YouTube. O programa está ao vivo também na página da Rádio Câmara na internet, radio.câmara.leg.br, e na página da TV Câmara, câmara.leg.br/TV. Acompanhe a gente pelas redes sociais da Rádio Câmara. Estamos no Instagram, no Facebook e no X. E também pelas redes sociais da TV Câmara nas mesmas plataformas, Instagram, Facebook e X. Agora em Brasília, pontualmente 8h22. O painel eletrônico está debatendo o projeto que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. O assunto tem gerado intensos debates no Congresso e mobilizado também as redes sociais. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que uma comissão será criada para discutir a proposta no segundo semestre deste ano. Nós já falamos sobre o assunto com a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e é contrária à proposta. Quem já está aqui no estúdio conosco agora é o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que é um dos autores do projeto. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara. Obrigado a vocês que fazem um bom jornalismo de informar a população do nosso Brasil. Deputado, eu queria começar repercutindo esse anúncio que foi feito pelo presidente Arthur Lira. O que o senhor achou dessa decisão de, marcar a discussão para o segundo semestre, constituir uma comissão para debater esse tema? A Câmara dos Deputados é o lugar do debate da sociedade, muito diferente do que alguns partidos de esquerda fazem, de levar o debate para o STF, onde estão ali homens legitimados por um poder, mas não o poder do voto. Aqui é o lugar desse debate e, apesar de nós termos votado a urgência porque havia um entendimento no Colégio de Líderes que a matéria seria um pouco mais pacífica, mas as feministas fizeram muito barulho, querem debater o assunto e nós não fugimos de debate hora nenhuma. Porque quem está com a verdade, quem está do lado da vida, jamais vai se fugir ao debate. Eu acho que é importante uma decisão equilibrada do presidente Arthur Lira, como é a presidência dele, e nós vamos para essa comissão com a mesma intensidade que viemos até aqui, porque acreditamos naquilo que defendemos. Deputado, a polêmica principal em torno desse projeto foi a questão da pena, não é? Da equiparação da pena, né? O que o senhor tem, como é que o senhor avalia esse ponto do projeto? Assim, é justa essa comparação? Ou como é que o senhor viu essa repercussão? Bom, a gente tem que tirar alguns mitos, e é muito importante a TV Câmara dar essa oportunidade para a gente informar. Primeiro que a gente tem que discutir o nascedouro do problema.
um bebê de 5 meses e meio, 22 semanas, ele é um ser humano, sim ou não? Na minha avaliação, é um ser humano porque a OMS diz que ele, extraútero materno, ele poderá sobreviver. Lógico, com equipamentos de neonatal até chegar à idade madura do pulmão. Se isso é um ser humano, se alguém mata este ser humano, quem diz que isto é homicídio não sou eu, é o Código Penal brasileiro. Então eu não estou inventando a roda. A lei brasileira para o homicídio já existe. Aquilo para mim é um ser humano. A gente pode questionar, se alguém duvidar que um bebê de 5 meses e meio, a ciência que diz, quem diz defender a ciência, não é? Diz que este bebê já é um ser humano, nós não podemos discutir a natureza do que é praticado, porque para mim, quem mata um ser humano não é nem para mim, é para a legislação brasileira. É um homicídio. E a pena de homicídio para quem comete é até 20 anos. Lógico que no caso da mulher, quiseram vitimizar a mulher no debate, porque é fácil fazer isso. Eu já coloquei, inclusive, no artigo 126, a sobreguarda de que isso poderá ser mitigado pelo juiz. O juiz, inclusive, poderá abdicar a mão de aplicar a pena da mulher. Agora, no médico ou no agente de saúde que pratica o assassinato, este deve ser punido exemplarmente. O meu olhar está na defesa do bebê em primeiro lugar e na punição de quem pratica este aborto. Em relação à pessoa, quer dizer, uma outra polêmica que se configurou foi em questão sobre o estupro, né? A questão da criança, da adolescente ou da mulher estuprada, não é? E aí as pessoas que são contrárias ao projeto, elas alegam que isso seria uma segunda violência, ser obrigado a carregar esse fruto de um estupro, né? A levar essa gestação. Primeiro que eu estou deixando claro que ninguém é obrigado a levar a gestação. Você tem até as 21 semanas, 5 meses e 1 semana, para poder fazer a interrupção, caso seja a decisão. Eu sempre sou pró-vida, eu não acredito que o aborto seja a solução em circunstância nenhuma, nem a do estupro, que é uma coisa horrorosa, que merece o nosso repúdio. Ninguém apoia estuprador. Estuprador, para mim, deveria ter a pena, se não fosse, porque existe um código de leis, que a lei maior que nós devemos ter é a lei contra a vida. Então eu não acredito jamais que o fruto de um estupro, a pessoa está proibida de tomar essa decisão drástica do aborto até a 21ª semana. O problema é que a partir dali a gente também tem uma segunda vida, que é o bebê, que já está configurado que ele tem vida extraútero. Ora, por que matá-lo para tirar do útero? Porque só existe 2 formas de fazer este aborto depois das 22 semanas. A sistolia fetal, que é uma injeção que vai no coração do bebê, dá um infarto fulminante nesse bebê para tirar o bebê morto, ou uma cesárea para tirar o bebê e mata o bebê depois. Então, por que matá-lo já que tirou numa cesárea? Ou, eu sou totalmente contrário, este crime bárbaro que é a sistolia fetal, uma injeção no coração do bebê, onde nem sequer o Conselho Federal de Medicina Veterinária Brasileiro proíbe para animais, e nem sequer para quem está condenado à morte, no corredor da morte, nos países que têm pena de morte, é permitido esse tipo de injeção. Por que aplicar isso nos bebês? Essa é a grande pergunta e essa é a nossa defesa. A defesa da vida do bebê. Na verdade, esse é o PL do bebê. Agora, em relação a essa questão das 22 semanas, outra alegação é que muitas vezes, principalmente na gravidez de meninas, né, de adolescentes, às vezes se sabe só tardiamente dessa gravidez, que essa demora em fazer o aborto não seria uma opção, mas seria uma contingência desses sinais de gravidez que às vezes são tardios. Mesmo assim, o senhor acha que o projeto deve ficar do jeito que ele está? Primeiro, eu nunca disse que o projeto deve ficar do jeito que está. Eu nunca vi, na Câmara, estou no 3º mandato, nunca vi um projeto nesta casa entrar e sair na 2ª casa, que é o Senado, ou vice-versa, do jeito que entrou. O projeto está aí para ser debatido, para ser ajustado, para ser corrigido, se tiver alguma coisa a ser corrigida, no entendimento de 512 parlamentares. Isto é a democracia. Eu nunca me fugi a esse debate, sou um eterno defensor do parlamento justamente por causa disso. Agora, dizer que a menina só vai descobrir a 22ª semana por ser adolescente, eu sei, e não vivo na lista do País das Maravilhas, vivo no Brasil e sei que a maioria dos estupros acontece com adolescentes, fruto de problemas familiares ali, logo um tio, um parente, eu sei muito bem disso. Agora,
esta menina é inimputável. Menor de idade não paga crime no Brasil. Nós temos abaixo de 12 anos, é totalmente inimputável. De 12 a 18 também é inimputável, mas faz... às vezes pode se aplicar ao entendimento do juiz. Tem um nome técnico que me... Das medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas, obrigado. Medida socioeducativa. E o que tem nós colocarmos no substitutivo quando for nomeada a relatora? Que as medidas socioeducativas para estes casos serão acompanhamento psicológico do Estado. Porque esta menina está sofrendo. E o que o Estado brasileiro faz por uma menina ou mulher adulta vítima do estupro? Nada. O Estado é omisso nisso, o Estado também precisa. E é a hora que a gente tem num projeto de lei deste tão importante que a sociedade está debatendo, é hora da gente também colocar as garantias de proteções a mulheres estupradas, e em especial adolescentes e crianças, nem falar. E elas são inimputáveis à luz da lei, ou seja, elas não seriam punidas com prisão por causa deste estupro, ou por causa deste aborto, suposto aborto, seja antes ou depois das 22 semanas. Certo. Deputado, enfim, as mulheres se manifestaram em relação à consequência física e psicológica, principalmente emocional, de uma mulher levaram a gestação, né, até o final de um fruto de uma violência sexual. Como é que a gente poderia minimizar esse sofrimento, mesmo diante, né, da sua posição de defesa da vida desse feto que vai virar o bebê? Primeiro que eu tenho muita consciência que em raros casos, e aí eu tenho que dizer raros casos, uma mulher estuprada no dia seguinte, ela vai procurar pílula do dia seguinte, injeção, tem uma série de mecanismos que a mulher hoje pode resolver. Mas tem aquela que tem a timidez, a adolescente, que eu entendo que não teria um acesso muito fácil, muito rápido a esse. O Estado tem que ajudar, junto com a série de medidas que a gente pode ajustar ainda no texto para a proteção dessa criança, para que ela possa tomar essa decisão antecipada. A mulher não está obrigada a nada, a mulher pode tomar decisão. A questão é, a partir da 22ª semana, alguém tem que olhar por um outro ser. O estupro é um desastre para todos. O aborto não é solução. E aí tem algumas frases que as feministas estão apoiando que eu quero concordar com elas. Meninas não são mães, estupradores não é pai, o bebê de 5 meses e meio não é lixo humano, ali é uma vida, e nós devemos sempre dizer que o aborto, assim como levar essa gravidez à frente, poderá trazer traumas com certeza, porque já foi um desastre o estupro, o aborto também traz consequências psicológicas, físicas, emocionais à mulher. Nós temos resultados de pesquisa que mulheres que abortaram estão se suicidando, estão tendo problemas psicossociais enormes. Então, o aborto também não é a solução. Nós precisamos, depois de um caos que é o estupro na vida de qualquer ser humano, buscar medidas de amparo a esta mulher para evitar que ela possa minimizar o sofrimento dela, mas também conscientizá-la de que o aborto, em nenhuma circunstância, será a solução definitiva para os seus problemas. Nós estamos conversando com o deputado Sóstenes Cavalcante sobre o projeto que modifica a legislação sobre aborto. Deputado, o senhor já falou mais de uma vez que é possível, o senhor falou que pela sua experiência nenhum projeto sai daqui como entra, né? Que modificações poderiam ser feitas nos últimos dias, que tipo de sugestões estão chegando até o senhor e aos outros autores em relação a modificações na proposta? Primeiro, a sugestão de aumento de pena para o estuprador, que eu acho que a gente, por técnica legislativa, não colocou isso no nascedouro do projeto, porque ele poderia ser pensado a um outro projeto de estupro, que nós temos 70, aumento de pena de estupro, que temos 70 em andamento hoje na Câmara dos Deputados. Eu acho que esse pode ser um ajuste. Outro ajuste que pode ser feito é buscarmos contemplar de maneira mais clara esta questão de que menores entre 14 e 18 que cumprem medidas socioeducativas, a gente colocar que seja o amparo do Estado com relação a atendimento psicológico a essas garotas e elas não terem nenhum outro tipo de punição socioeducativa. Esses eu acho que já seriam 2 grandes avanços, mas estamos abertos ao diálogo, o presidente colocou para o 2º semestre, ninguém tem assodamento, eu só tenho uma preocupação. Enquanto nós estamos aqui nessa entrevista, nós podemos estar
tendo mulheres na fila por causa da decisão da DPF e do PSOL que entrou no STF, porque eles têm a péssima mania de perder no voto e apelam para o judiciário. Esta é a péssima mania que a política brasileira tem tido e que deveria parar. Nós devemos resolver as coisas da política na política, no Congresso Nacional, não judicializar, como o partido PSOL sempre tem essa maneira de fazer junto com a rede. E o ministro Alexandre de Moraes tirou uma decisão do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo de medicina do Brasil, que impedia a cistolia. Enquanto a gente está aqui nesse debate, nessa entrevista, existem mães que podem estar assassinando bebês com a cistolia, que é uma morte cruel, uma injeção que vai no coração do bebê para dar um infarto fulminante. Esta é a minha única preocupação. Quando a gente começar a salvar uma vida, eu acho que o meu mandato terá mais sentido a partir desse momento. Deputado, o senhor falou da cistolia, mas a OMS ela recomenda a cistolia para essas interrupção das gestações a partir desse teto de 22 semanas, né? Ainda é uma técnica controversa, mesmo em termos científicos? Eu respeito a ciência. Eu não sou médico, se fosse, poderia falar como tal. A OMS diz uma coisa, o Conselho Federal de Medicina do Brasil diz outra. Eu sou brasileiro, não sou americano nem da ONU. Então eu defendo que as leis brasileiras e os órgãos brasileiros decidem em conjunto. Médico brasileiro, para mim, é uma classe respeitada, que eu respeito, e que eles tomaram uma decisão em conjunto, em colegiado, que isto é uma tortura de vidas. Então, se o Conselho Federal de Medicina diz isso, e se a OMS diz outra coisa, eles que se resolvam à luz da ciência. Eu sou brasileiro e fico com o Conselho Federal de Medicina. Certo. Deputado, enfim, sempre o que aparece mais em termos de repercussão é a repercussão negativa. Mas o que o senhor tem recebido de apoio a esse projeto? Nós temos inúmeros apoios. Foi importante ver a CNBB, não é, que é um órgão muito respeitado no Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, é uma igreja, inclusive, que não é a minha, eu sou evangélico, e foi a primeira que saiu em apoio, vários líderes evangélicos, muitas mulheres, muitos colegiados de mulheres representativos, temos recebido inúmeras moções de apoio de câmaras de vereadores do Brasil inteiro sendo enviada para a Câmara e para o nosso gabinete. A gente tem um apoio, nós sabemos que este país, 70% das pessoas são contra o aborto, e o que pode estar havendo com relação ao projeto 1904 é uma distorção de informações nesse início. Mas com o passar do tempo, a gente debatendo com equilíbrio, mostrando a verdadeira intenção do projeto, que é a defesa do bebê, que não pode falar, não pode se defender e está no ventre. E ele não é prolongamento do corpo da mãe. Aquilo é uma outra vida. Nós tivemos aqui na Câmara, no meu primeiro mandato, que eu tive em 2015 para 2019, conheci aquela deputada do Macapá, Fátima Pelais. Ela mesma assumiu aqui numa palestra na Câmara que ela era fruto de estupro da mãe no cárcere. E ela falou, se minha mãe tivesse me estuprado, eu jamais seria uma deputada federal. Então a gente tem que olhar por essas vidas. Deputado, só para a gente encerrar, o senhor falou na Igreja Católica, Evangélica, é possível, né, muita gente na hora que critica o projeto fala nessa questão religiosa, de que há um viés religioso e num projeto que, enfim, abarcaria todo mundo, não só as pessoas que seguem determinadas religiões. É possível separar as duas coisas? Lógico que é possível. O que eu sempre digo é que o ser humano e o cidadão, ninguém o distancia de suas crenças e valores. E nós fazemos políticas com cidadãos. O Estado é laico, ou seja, nós não queremos uma religião protegida pelo Estado, oficial do Estado, até porque eu tenho raiz no protestantismo, nós somos totalmente contrários a isso. Nós queremos um Estado laico, e o Estado laico não é o Estado que persegue religiões ou ateu, é o Estado que respeita todas as religiões. E o Brasil é um país majoritariamente cristão, entre católicos e evangélicos. Isso influencia na política? É óbvio, só não podemos misturar uma coisa com a outra. Respeitar as religiões, proteger as religiões, mas não misturar e tornar nenhuma delas oficial como Estado. Aí é o grande erro. E esse não é um projeto religioso, esse é um projeto científico, trata-se, e a motivação dele é justamente porque há uma DPF do PSOL que susta uma decisão do Conselho Federal de Medicina e o ministro Alexandre de Moraes decidiu isso na canetada, sozinho, sustar uma decisão de um colegiado de médicos brasileiros. Ora, o ministro Alexandre de Moraes, ao que me consta, nem médico é. Se não é médico, porque ele vai entender que pode tomar uma decisão à luz da ciência, desrespeitando o Conselho Federal de Medicina. Toda essa polêmica vem justamente por causa disso, não é um assunto religioso, e sim
um assunto científico. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Ele é um dos autores do projeto que modifica a legislação sobre o aborto. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Câmara, aos telespectadores da TV Câmara. Obrigado a vocês, só estamos começando este debate e o bebê será sempre prioridade neste debate, a vida acima de qualquer circunstância. Muito obrigado. Só esclarecendo que essa entrevista com o deputado Sóstenes foi gravada ontem. A gente teve ontem ao vivo, aqui no painel, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que é contrária a essa proposta que modifica a legislação sobre o aborto. E o deputado tinha sido convidado, não conseguiu chegar a tempo, e a gente gravou a entrevista logo depois para poder exibir hoje e apresentar o lado favorável ao projeto sobre o aborto. Agora são 8 horas e 40 minutos em Brasília. O grupo de trabalho discute exigências para que alguns setores mantenham imunidade tributária depois da regulamentação da reforma do sistema de impostos. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato. Entidades que hoje têm imunidade tributária nos impostos sobre consumo criticaram exigências para a manutenção dessa imunidade no novo sistema tributário, previstas no projeto de regulamentação da reforma tributária. Elas participaram de audiência pública do GT, que analisa a regulamentação. Um exemplo é a vedação de que os dirigentes dessas entidades recebam mais que o teto do serviço público, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou R$ 44 mil hoje. As entidades que não pagarão os novos impostos sobre consumo, o IBS e a CBS, são as religiosas, os partidos políticos, os sindicatos, a venda de livros, de jornais e de serviços de comunicação e entidades filantrópicas de educação e assistência social. Núbia Castilhos, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diz que o objetivo das novas regras é aumentar a transparência em um setor que está na 5ª colocação entre os que mais se beneficiam de renúncias fiscais. Eu acho que há musculatura para a gente discutir a abrangência, mas não a limitação propriamente dita, que é uma norma importante para a gente para impedir a distribuição disfarçada de lucros. Para Priscila Pasqualin, do Instituto Beja, o limite dificulta a atração de profissionais e lembrou que as entidades são privadas. A especialista ainda afirmou que outra exigência incluída, a de contratar auditores independentes para avaliação das contas, adicionaria altos custos às despesas das entidades. Robson Lins, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, criticou a manutenção da imunidade das entidades religiosas condicionada à prestação de serviços gratuitos. Segundo ele, a entidade também pode oferecer serviços a preço de custo, ou seja, sem o objetivo de lucro. Ele também reivindicou que os setores imunes possam ter crédito de impostos nos produtos que comprarem. Fernando Nogueira, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, diz que as regras colocadas no projeto avançam muito sobre a fiscalização das entidades. Solidariedade não se tributa, solidariedade não se complica, todos têm a ganhar com isso. A gente sabe do papel fundamental que as organizações têm, não só na aplicação de políticas públicas, mas também em seu papel democrático, de dar voz, de organizar preferências. Para o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, talvez seja melhor deixar as exigências para uma discussão separada da reforma tributária, mantendo o que já existe no Código Tributário Nacional. Ela traz confusão para a aprovação da lei complementar. Ela não é benigna para a aprovação. Ela traz discórdia, descontentamento. Mas o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, acredita que é preciso ter controle do Estado sobre algumas situações. Mas também está na hora do governo dar um break que nesses caras que são ricos, olha, eu sou fundação, eu só faço o social, mas ele é 3 casas não sei aonde, os carros não sei aonde. Mário Guio Júnior, presidente da Associação Brasileira de Sistemas de Ensino e Plataformas Educacionais, reforçou o pedido para que o setor possa ter créditos dos impostos pagos por empresas em outras fases da produção de livros e materiais didáticos. Segundo ele, sem isso, o custo do setor pode aumentar em até 16%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Agora são 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. A Comissão de Saúde promove hoje debate sobre o acesso a medicamentos contra o câncer no Sistema Único de Saúde.
Segundo dados do Instituto Oncoguia, uma ONG que atende a pacientes oncológicos, 62% das pessoas com câncer tratadas no SUS estão em estágio avançado da doença. Em dezembro do ano passado, foi sancionada a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, com o objetivo de aprofundar o acesso a cuidados oncológicos no Brasil. Quem vai conversar agora conosco sobre esse tema é o deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, um dos parlamentares que pediu o debate. Bom dia, deputado. Obrigado por estar conosco aqui no estúdio. Bom dia, Cláudio, a todos os telespectadores e ouvintes da TV Câmara, da Rádio Câmara. A gente agradece muito a oportunidade, a possibilidade de estarmos aqui tratando de um tema de grande relevância, haja visto ser, infelizmente, a segunda doença que mais leva a óbitos brasileiros e, muito mais do que isso, uma doença que, infelizmente, traz sofrimento, dor, angústia para centenas de milhares de brasileiros todos os anos. Além de deputado, o Dr. Frederico ele é especialista. Há 20 anos ele atua na área de oncologia clínica. Então, é uma pessoa mais do que gabaritada para falar com a gente sobre esse assunto. Deputado, eu queria começar falando da incorporação de novas tecnologias no SUS para o tratamento do câncer, não é? O procedimento ele é muito demorado, existem entraves, barreiras que dificultam essa incorporação e que poderiam ser mais agilizadas? Eu vou puxar um pouquinho só, muito rapidamente. A gente tem uma Constituição de 88 que prevê que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E essa Constituição está vigente, veio a Lei do SUS em 1990, a Lei 8080, prevendo essa questão do tratamento amplo e integral feito pelo Estado. Essa é a nossa lei no Brasil. Ou seja, todos os brasileiros têm direito, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, de receber o melhor tratamento possível. A partir daí, nesses 35 anos, muitas evoluções ocorreram, as altas tecnologias em saúde vieram, o custo delas realmente são muitas vezes muito caros, muito altos, mas existe um planejamento do Ministério da Saúde para oferecer esses medicamentos de alto custo aos pacientes do SUS. Trata-se de um órgão que a gente denomina CONITEC, que é um Conselho de Novas Tecnologias. É um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, com grandes pesquisadores, com pessoas de renomado conhecimento, que avaliam essas novas tecnologias, sejam medicamentos, sejam próteses, sejam exames, e depois de uma avaliação muito apurada, eles determinam se essa tecnologia precisa ou não ser incorporada no SUS. Esse procedimento, às vezes, leva anos. E até aí a gente respeita, sabe, Cláudio? Porque realmente precisa, o SUS precisa ter um parâmetro do que é interessante ou não. Qual que está sendo o grande problema? É que depois que a CONITEC, esse Conselho de Novas Tecnologias do SUS, avaliza e confirma que um determinado medicamento, uma determinada tecnologia em saúde é válida, amplamente utilizada, com custo-benefício, ou seja, vai fazer bem para a população brasileira, ela determina que seja incorporado pelo SUS. E existiria um prazo de 180 dias. Infelizmente, já tem medicamentos com quase 5 anos incorporados pela CONITEC que até hoje o SUS não disponibiliza e não fornece. E praticamente nenhum remédio está sendo disponibilizado dentro do período de 180 dias. E é nesse ponto que é o problema. Isso gera judicialização, angústia. A judicialização, normalmente, você adquire o remédio por custos muito mais altos, vai dar um prejuízo para os cofres públicos e o paciente sofre aí, muitas vezes ele nem consegue receber o medicamento pela gravidade da doença dele. Então, o foco da audiência pública de hoje é para tratar exatamente de como melhorar a legislação para obrigar o Ministério da Saúde a fornecer os medicamentos aprovados pelo seu Conselho Consultivo de Tecnologias dentro do prazo de 180 dias. Esse é o objetivo, é demonstrar para a sociedade a importância de ter uma legislação mais aprimorada para que o SUS realmente forneça os medicamentos, depois de uma análise muito técnica, muito científica, que há benefício nesses medicamentos. Então, só para finalizar, graças ao espaço que vocês estão nos dando hoje e graças à audiência pública, a gente precisa levar essa informação para toda a população, entender a importância da gente cumprir a lei em 180 dias, depois de aprovado, os pacientes terem acesso a essas novas tecnologias. Deputado, quando vocês cobram o cumprimento desse prazo, quais são as justificativas que são dadas pelo governo para que não se cumpra ele, para que tenha essa demora, que o senhor falou até de 5 anos? As justificativas oficiais dificilmente chegam, mas as alegações nas reuniões, nos encontros, é sempre orçamentária.
o que é o nosso ponto de vista não se justifica. Eu quero aqui trazer o orçamento público da União. Em 2022, o Ministério da Saúde disponibilizou perto de 150 bilhões de reais. O Ministério da Saúde teve 150 bilhões de reais no ano de 2022 para cuidar da saúde dos brasileiros. E agora, no orçamento de 2024, esse valor subiu para 230 bilhões. Aumentou cerca de 80 bilhões de reais o orçamento da saúde de 2022 a 2024, um aumento de mais de 50%. E para o tratamento do câncer, o valor está muito próximo ainda. Eu não tenho os dados atualizados de 24, mas até 22, o orçamento do Ministério da Saúde era de apenas 4 bilhões de reais para cuidar do câncer. Ou seja, a segunda doença que mais mata, uma doença de alta prevalência, de alta complexidade, e o Ministério da Saúde disponibiliza aí pouco mais de 3% do seu recurso total para o tratamento dessa doença. Então a gente entende que o momento ideal e perfeito para se implementar uma lei que obrigue a utilizar essas novas tecnologias é agora, onde temos esse aumento de mais de 50% do orçamento do Ministério da Saúde e com pouca ainda transparência em que está sendo gasto esse recurso. E daí a necessidade de nós, enquanto fiscalizadores, representantes do povo, estarmos cobrando que seja efetivamente implementada essa política de tratamento adequado aos pacientes de câncer. Deputado, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores que são leigos, a partir dessa disponibilização pelo SUS. Como é que ela é feita? Porque a gente sabe que o SUS é muito grande e a gente tem as desigualdades regionais, falta de acesso, falta de infraestrutura. Como é que esse remédio acaba chegando na ponta, né, nas pessoas que precisam? Excelente pergunta, é uma oportunidade, é o que eu trabalhei minha vida toda. Então, na verdade, o sistema do tratamento do câncer no Brasil, ele é feito por centros de tratamento do câncer, unidades do tratamento de câncer que chamam CACONs ou NACONs, de acordo com o que eles oferecem. E esses centros, eles estão realmente espalhados em todo o Brasil. Nós temos ainda problemas sérios, por exemplo, o estado de Roraima até hoje não conseguiu implementar uma radioterapia. Isso é um problema sério e grave que tem sido trabalhado muito. A gente vê participação de deputados, senadores do estado de Roraima trabalhando para sanar esse grande problema. Agora, com algumas exceções, como o estado de Roraima, que a gente lembra que é o último estado ao norte, um estado que realmente tem um acesso muito difícil a todas as formas de logística no país, na maioria das vezes esses CACONs, esses UNACONs, eles estão bem descentralizados, atendendo bem a população. E como que funciona a distribuição de tratamento como um todo, seja de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia oncológica, de quimioterapia venosa, de quimioterapia oral, eles são feitos por uma autorização de procedimento de alto custo, que a gente chama APAC. Então, o médico ou oncologista clínico, radioterapeuta, cirurgião, atende o paciente e faz a solicitação do tratamento através de uma solicitação de APAC. O governo federal, que é o responsável pela alta complexidade, vai remunerar aquele centro de tratamento com um valor de acordo com cada tratamento que o paciente faz. É um sistema que sempre funcionou muito bem. Funciona muito bem. E, na maioria das vezes, o Ministério da Saúde remunera esse centro, o centro adquire os medicamentos necessários, ou mantém a radioterapia necessária, ou viabiliza a cirurgia necessária. E, além disso, ele paga toda a parte profissional, os equipamentos, a parte hospitalar. Então, isso sempre vem funcionando muito bem. Qual que é o problema? Esse valor ele é fixo há muitos anos, às vezes tem pequenas alterações, só que vem os novos medicamentos que são com custo mais elevados e essas APACs não conseguem contemplar. Por exemplo, a APAC do tratamento de câncer de intestino paga cerca de R$2.000 por mês para o tratamento inteiro do paciente. Aí vem um medicamento novo que custa R$10.000 por mês. Então, se o serviço começar a dar um remédio de 10.000 e receber 2, o serviço inevitavelmente vai ficar insolvente, não vai conseguir atender os pacientes. O que já aconteceu no passado? Medicamentos que fizeram uma compra centralizada. O Ministério da Saúde fez uma negociação com a indústria farmacêutica, adquiriu esses medicamentos. Eu vou usar 2 nomes aqui, que é o rituximab, que é para tratamento de linfoma. Inclusive, a ex-presidente Dilma utilizou esse tratamento na época e está curada do linfoma. E tem um outro tratamento para câncer de mama, que é o trastuzumab. São medicamentos excelentes. Esses fizeram a compra centralizada. Ou seja, o Ministério da Saúde compra o medicamento e distribui para todos os estados. É um processo um pouco mais difícil, mas o Ministério da Saúde entendeu que essa compra centralizada funciona. Tem outros medicamentos que o Ministério aumentou
essa autorização de procedimentos que a gente chama de APAC, ela aumentou o valor. Então a gente tem a compra centralizada pelo Ministério da Saúde, com a distribuição nacional, e a compra descentralizada, onde o Ministério da Saúde remunera, em valores justos, os serviços nas regiões para pagar esse medicamento. E na nossa ideia é continuar permitindo ambas as situações, para dar mais força ao Ministério da Saúde, para ele poder negociar com a indústria farmacêutica. Que a indústria farmacêutica, a gente tem que sempre elogiar e agradecer o desenvolvimento de novas tecnologias, mas é um sistema que visa lucro. Então é um sistema que realmente coloca os valores, às vezes valores altíssimos, e é necessário essa negociação do Ministério da Saúde com as indústrias para fazer essa questão. Então, resumindo, é uma autorização de procedimento, ela pode ser feita descentralizada, com os serviços regionais comprando os medicamentos, fornecendo aos pacientes e o governo pagando aos serviços regionais, ou pode ser centralizada. O governo, através do Ministério da Saúde, compra os medicamentos para o Brasil inteiro e faz a distribuição. Deu para entender? Sim, perfeitamente. Agora eu queria o seu parecer técnico, como médico especialista na área. Quais são as consequências para um tratamento quando esse remédio demora a chegar? Obviamente que uma nova tecnologia, supostamente, ela está no mercado porque ela é mais eficiente do que a antiga. Não é? Qual é a consequência para o paciente? Bem, a gente tem aqui dois tipos de situação de tratamento. A gente tem um tratamento que chama adjuvante. Um paciente descobriu um câncer ainda mais inicial e ele fez uma cirurgia para tentar curar o câncer. E tem medicamentos que são feitos depois dessa cirurgia que aumentam a taxa de cura. Esse é um tratamento adjuvante. Ou seja, algumas novas tecnologias já têm se demonstrado eficientes para esse tratamento adjuvante. Um exemplo eu usei aqui ainda há pouco, um remédio que chama trastuzumab, que é um tratamento mais moderno para câncer de mama. Ele comprovadamente aumenta a cura. Ou seja, se for um tratamento adjuvante e o paciente não receber esse medicamento a tempo, ele tem menos chance de cura, mais risco de vida. Agora, as novas tecnologias hoje, na sua maioria, elas iniciam primeiro as pesquisas para a doença mais avançada, a doença que está espalhada, que a gente chama metástase. Nesse caso, essas novas tecnologias são desenvolvidos estudos randomizados, fases 3, em que eles comparam pacientes que recebem uma nova tecnologia, um novo medicamento, e pacientes que fazem o medicamento convencional, do jeito que você falou. Tem que ser melhor. Lógico, um remédio caríssimo, um remédio novo tem que ser melhor do que o remédio usual que já se fazia há mais tempo. E aí, quando um estudo desse comprova que o medicamento é mais eficaz em que sentido? Que as pessoas vão viver mais tempo, vão ter menos sofrimento, vão ter mais qualidade de vida. E às vezes tem medicamentos, como uma classe que chama inibidor de CDK, que há estudo demonstrando que eles aumentam em até 2 anos a vida de uma pessoa com câncer. A gente sempre quer que seja um aumento de 20 anos, mas 2 anos. Uma pessoa que de repente teria 6 meses de vida e ela poder viver mais 2 anos e meio, é um tempo importante, significativo. Então, esses estudos de fase 3 comprovam essa eficácia das novas tecnologias e, através dessa comprovação, que o medicamento começa a ser utilizado nessa doença para tratar dessas pessoas com um câncer mais avançado. E é esses estudos de fase 3, randomizados, que são submetidos ao CONITEC, ao Conselho de Inovações e Tecnologias do Ministério da Saúde. Então, é realmente assim, é a ciência raiz mesmo, né? Aquela ciência mais profunda, com detalhes, com minúcias. Esses estudos são feitos, são depois discutidos, revisados, criticados, questionados. Então, para chegar a oferecer uma nova tecnologia para um paciente depois da avaliação da CONITEC, é porque realmente há muitas evidências, muitas mesmo, mais de 95% de evidência que esse medicamento vai ser muito eficaz para aumentar a vida daquela pessoa, para diminuir o seu sofrimento, para aumentar a qualidade de vida. Por isso é algo que a gente está no momento ímpar. A gente tem recurso orçamentário, a gente tem tecnologia para fiscalizar e comprovar se esses estudos são eficazes e a gente tem o mais importante disso tudo, que a gente infelizmente tem muitos pacientes com câncer, como foi colocado por você no início, mais de 60% dos pacientes da Rede SUS são pacientes com câncer avançados. Nós temos aí o novo Programa Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sancionado agora em 19 de dezembro pelo presidente Lula, com 180 dias para implementação, para focar na prevenção, no diagnóstico precoce, para a gente diminuir o número de casos de pacientes avançados, mas a realidade é essa. Temos muito paciente com doença avançada que teria um grande benefício em novas tecnologias e a gente está com tudo, a faca e o queijo na mão, para poder oferecer essas tecnologias com responsabilidade, com custos razoáveis, com negociação maior pelo Ministério da Saúde e lembrando que muitas vezes esses medicamentos são entregues sim aos pacientes com atraso
com demora e com um custo muito mais alto pela judicialização, que é a forma com que os pacientes hoje têm pelo SUS de conseguir, haja visto que a Constituição de 1988 é claro, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, dificilmente um juiz não dá um parecer favorável a que o paciente receba a nova tecnologia. E pior, muitas vezes ele recebe uma nova tecnologia que não tem comprovação de eficácia porque não está efetivamente regulada pelo Ministério da Saúde. A gente conversou aqui no painel eletrônico com o deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, sobre a audiência que acontece hoje na Comissão de Saúde em relação ao acesso a medicamentos para o câncer no Sistema Único de Saúde. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e boa sorte na discussão de hoje. Muito obrigado, Cláudio, obrigado a toda a Rádio Câmara e convido a vocês agora a continuarem com a gente e assistir a nossa audiência pública para entenderem melhor o assunto e nos ajudar na pressão para que a gente consiga levar o melhor tratamento a quem infelizmente precisa, que são pacientes com câncer. Muito obrigado, Cláudio. E com essa entrevista a gente encerra a edição de hoje, 20 de junho, do Painel Eletrônico. O programa teve a apresentação de Cláudio Ferreira, produção de Carmen Fortes e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alain de Souza, Roberval Silva, Noé de Jesus e Gilmar Nunes. Diretores de imagem, Glaucio Branquinho e Franklin Gomes. Edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretor de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Uma ótima quinta-feira, estamos de volta amanhã, ao vivo, a partir das 8 da manhã. Acompanhe o noticiário da Câmara na programação da rádio e da TV. Uma saudação especial para os ouvintes e a equipe da Web Rádio Recanto de Minas de São João del Rei, mais uma emissora parceira que retransmite o painel eletrônico. Você acompanhou Painel Eletrônico.